Bom dia! Está começando mais um Saúde e Algo Mais e eu sou a doutora Laura Neri e estarei aqui com você acompanhando o seu café da manhã. Hoje nós trouxemos um tema super interessante, os cuidados no pós-parto. Como todos nós sabemos, o nascimento de um bebê é um dos momentos mais marcantes da vida de uma mulher. Mas o período que vem depois, o pós-parto, exige atenção, acolhimento e cuidados que vão muito além da recuperação física. Mudanças hormonais, sono desregulado, novas rotinas e desafios emocionais fazem parte de uma adaptação em que o corpo e a mente precisam de tempo para se reequilibrar. E para falar sobre esse momento tão importante, cheio de transformações e descobertas, a gente conversa hoje com a ginecologista e obstetra, a doutora Jéssica Ferzelli. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada pelo convite, estou honrada de estar participando desse programa com você. E eu também. Vamos lá. Para começar, o que caracteriza o período do pós-parto e quanto tempo ele dura? Eu gosto de explicar o seguinte, a gente pode dividir o pós-parto em duas fases. A primeira fase, que é o pós-parto imediato, vai até o 10º dia, e o pós-parto tardio vai do 10º dia até o 42º dia. Mas nesse período acontecem algumas mudanças e a gente precisa de alguns tipos de cuidado que, se não houver uma atenção de fato para essas pequenas coisinhas do pós-parto, os problemas que deveriam ser somente deste momento acabam se prolongando por muito mais tempo. Então, hoje a gente encontra mulheres com 2 anos, 3 anos de pós-parto, ainda tendo consequências de algumas coisas que ficaram em aberto nesse período inicial depois do parto. E em relação aos tipos de parto, existe alguma diferença entre a recuperação do parto normal para o parto cesárea, algumas restrições que precisam ser estabelecidas e conversadas pelo médico? Nossa, com certeza. A recuperação pós-parto normal ela é totalmente diferente da recuperação pós-parto cesariana. Isso é uma coisa que a gente conversa em consultório. Na hora de escolha de via de parto, né? Então, quando não tem nenhuma condição em específico que faça com que a paciente precise de um tipo de parto ou outro, a gente explica para elas que a recuperação pós-parto normal, no estado geral, né, por não ser um procedimento cirúrgico de fato, costuma acontecer de forma mais rápida, né? Então, a paciente ela consegue mais rapidamente estar com o bebê no colo, estar amamentando e fazendo atividades do dia a dia. Mas existem algumas coisas específicas que podem acontecer no pós-parto normal, né? Como, por exemplo, lacerações, com necessidade de cirurgias ali na região do períneo depois do parto, que podem trazer outros tipos de consequência a longo prazo. E quais são os principais cuidados que as mulheres precisam ter, principalmente nas primeiras semanas de pós-parto? Cita alguns pra gente. A primeira coisa que talvez seja a mais importante de todas, e que eu percebo muito, eu acredito que você como obstetra também deve perceber, marcar a consulta puerperal, mulherada. Depois que o neném sai, a gente precisa ter a primeira consulta com a sua obstetra que te acompanhou no parto. Já são tantas coisas, são tantas mudanças, né? São mudanças psíquicas, são mudanças físicas, são mudanças sociais, muda tudo dentro de casa. E você não precisa lembrar de tudo, você não precisa decorar tudo. Ai, quando é que eu preciso procurar atendimento? Cara, marca a sua consulta, vai ver a sua obstetra e ela com certeza ela vai ter expertise para te orientar se tá faltando alguma coisa, se a gente precisa de algum cuidado especial. Essa talvez seja, assim, a cereja do bolo. É verdade, gente. As pessoas acham que elas têm o parto e vai embora, nunca mais aparece. E não é assim, a gente precisa ver vocês, né? E assim, as mulheres, dentro do meu consultório, acredito que do seu também, muitas falam que passam por uma montanha-russa de emoções. E conta pra gente de um termo, assim, entrando um pouco na fisiologia do pós-parto, por que isso acontece? Por que elas têm tanta oscilação emocional? Bom, nós já sabemos que nós mulheres somos um grande de um reloginho, né? Ao longo do mês, conforme o nosso ciclo vai passando, os hormônios eles vão flutuando e a gente vai observando alterações psíquicas, não só alterações físicas, mas também alterações psíquicas do nosso próprio ciclo menstrual. Então, se somente de ciclar e menstruar no final do mês, ou como a gente sabe que na verdade é no começo do ciclo que a gente menstrua, a gente já flutua tanto psiquicamente. Você imagina num momento em que sai um grande órgão de dentro do corpo da mulher, porque a placenta é como se fosse um órgão produtor de hormônios, né? Essa placenta sai de uma vez e todos esses hormônios caem de uma vez.
Então, o corpo, a parte psíquica, a mente, percebe demais essa queda, essa retirada abrupta de todos esses hormônios da gestação. E é por isso que a mulher, nessa fase, está tão mais sensível, né? Então, a gente pode experienciar mais tristeza, mais ansiedade, né? E como se isso não bastasse, ainda nesse momento em que tudo muda, principalmente para as mães de primeira viagem, né? Essas primeiras semanas, primeiros meses pós-parto são uma grande mudança da organização de dentro da casa delas. Então, isso associado a essa queda hormonal que a gente já sabe que vai acontecer, é a receita perfeita para a gente observar alguns problemas aí de ordem psíquica nesse momento do puerpério. Bom, o puerpério é caracterizado pela queda hormonal, né? E com isso a gente tem essas oscilações, mas quando é que essas oscilações emocionais deixam de ser algo fisiológico e passam a ser algo patológico? Quando que a gente identifica que isso é uma doença? Uma depressão pós-parto, por exemplo. Quando a coisa parece que está começando a fugir do controle, né? Então, eu acredito que seja muito comum o sentimento de, puxa, será que eu vou dar conta? Aquela ansiedade. Mas quando você está se sentindo triste demais, quando na maior parte do tempo o sentimento é ruim, choro desmotivado, enfim. Na verdade, se para nós, vamos falar a verdade, para nós, obstetras, é difícil a gente diferenciar aquela mulher que está com o blues puerperal da mulher que está com depressão puerperal. A gente precisa de um olhar muito afinado, né, para a gente realmente perceber. Então, imagina para elas. Então, o segredo é o seguinte, na dúvida, tá 5% diferente do que você gostaria? Marca a consulta com o obstetra. Marca a consulta, com e vai certeza. Conversar. E a relação médico-paciente faz toda a diferença nessa recuperação da mulher, né? Bom, fique com a gente, nós vamos dar um rápido intervalo, não sai daí, nós traremos várias coisas sobre o universo feminino. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. O Saúde Algo Mais está de volta e hoje com a doutora Jéssica Ferzelli falando sobre os cuidados no pós-parto. Jéssica, vamos falar sobre um tema que eu acho que todo mundo quer saber: a volta das relações sexuais. Pelo menos no meu consultório tem muito essa pergunta e eu acredito que no seu também. Qual é o período que a mulher pode retornar a ter a vida íntima com o parceiro? Importantíssima essa pergunta, porque tem muita coisa que rodeia essa volta das relações sexuais e, por vezes, a gente escuta alguns relatos de algumas mulheres que se sentem pressionadas, que os maridos pedem bastante. Então, a gente precisa entender que é obrigatório um período de 45 dias de abstinência sexual no pós-parto, independente do tipo de parto, parto normal ou parto cesárea. É fato que o parto, ele cria uma comunicação entre a parte intraabdominal da mulher com o mundo externo, seja pela cesárea ou pelo parto normal. Então é muito mais fácil para alguma bactéria, algum micro-organismo ascender pelo trato e causar alguma infecção. Então esse é um cuidado principalmente para preservar a saúde da mulher e melhorar essa recuperação dela. É obrigatório esses 45 dias de abstinência depois do parto. E o retorno, né, à atividade sexual, ela gera, sim, muitas dúvidas, receio e ansiedade da mulher em torno da sua performance com o parceiro. Conta um pouco mais pra gente sobre algumas medidas que as mulheres podem tomar em relação a esse aspecto. Uma medida que é muito importante, como a gente até falou aqui hoje, voltar para a consulta da obstetra no período do puerpério para ver como é que está acontecendo esse período de involução, né? Tudo aquilo que o seu corpo mudou para se adaptar, para receber e gerar aquele neném, nesse momento de pós-parto começa a involuir de forma muito rápida. Então isso precisa ser assistido. E em relação à questão da dor também, muitas mulheres ficam com um medo real de retornar à atividade sexual. E hoje em dia a ginecologia regenerativa entra no alívio desse tipo de sintoma. E eu sei que no seu consultório você faz muito bem. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Esse medo, ele infelizmente é muito fundamentado. Existem todas as questões psíquicas envolvendo isso, mas aquela mesma flutuação hormonal que a gente conversou de quando a placenta vai embora, essas consequências não são somente psíquicas, infelizmente, também existem consequências para a nossa região íntima, e esse declínio rápido de hormônios pode fazer com que a periquita fique um pouquinho mais seca, ressecada mesmo, com uma maior tendência a fazer fissuras e ardência na hora da relação, e a gente sabe que quando a relação é dolorosa, há uma menor vontade de ter relação. Então isso acaba dificultando ainda mais esse retorno à vida sexual normal do casal. A ginecologia regenerativa, ela entra como uma possível resposta para isso. Toda ginecologia, na minha concepção, e com certeza na sua também, deveria ser regenerativa. Esses são assuntos que deveriam estar sendo cuidados, deveriam estar sendo tratados durante a gestação e também no pós-parto, para todas as mulheres que estão passando por esse período. Mas, na ginecologia regenerativa, então especificamente falando, surgem algumas tecnologias para ajudar a mulher a se recuperar
nesse período. Então, o que a gente utiliza bastante no consultório, a principal tecnologia para o puerpério é a radiofrequência não ablativa. É como se fosse um transdutor de ultrassom transvaginal, sabe, meninas? O ultrassom que a gente faz mesmo anualmente, que ele entra dentro da vagina, libera a radiofrequência e ajuda essa mucosa a se regenerar e melhorar aquele ressecamento, aquela atrofia de pós-parto. É fato que esse ressecamento ele pode passar sozinho, isso é muito importante. Em cerca de 6 meses a 1 ano, a mucosa vaginal ela já se recuperou para a maioria das mulheres, não para todas. Mas nem todo mundo quer esperar todo esse tempo para voltar a ter prazer. Com certeza. E além disso, a gente tem também os partos que tiveram complicação. Então, quando há alguma laceração no pós-parto e essa laceração não é corretamente assistida, então, inclusive, mais uma tecnologia que pode ser utilizada é a fototerapia com LED para que essa cicatrização aconteça sem ser de forma exacerbada, sem formar traves de fibrose. Então, se não ocorre esse cuidado no pós-parto, podem ocorrer essas fibroses, que são traves mesmo do tecido, e que vão fazer com que essa mulher tenha uma dor crônica na hora da relação. Eu já tive no meu consultório paciente que estava há 3 anos sem conseguir ter relação sexual com o marido, por conta das dores que aconteceram ali, por conta das dores na região da laceração que aconteceram durante o parto. E não só na relação sexual, como também, né, nas possíveis complicações do puerpério, como, por exemplo, uma mastite, né, que a gente entra com um LED que ajuda ali naquela questão da inflamação, traz um alívio para as mulheres, né? Então, a ginecologia a ginecologia regenerativa eu vejo como uma revolução mesmo nesse período, certo? Eu acho que assim, dá muito aporte, né, para a mulher. Qual que é a sua opinião, assim, o que a ginecologia regenerativa veio para mudar? Eu gosto de falar assim, Laura, no meu consultório, que se a gente puder melhorar 5% que seja na vida de uma mulher, o nosso trabalho já está feito, né? Esse é um momento tão importante, é um momento de mudanças físicas, psíquicas, de mudanças sociais, de mudança da rotina dentro de casa, tudo muda. Então, se você puder, como instrumento de saúde, mudar 5%, mudar o que essa mulher sente com relação à estética íntima, já tá bom. Se você puder ajudar que ela pare de perder xixi, já tá excelente. Para que ela continue a ter relação sexual, tá ótimo. Para que ela não tenha dor na mama para amamentar, tá maravilhoso. Esse é o nosso papel. A ginecologia regenerativa vem para tentar suprir essa demanda de algumas mulheres com queixas que foram silenciadas no puerpério, certeza, né? nos últimos tempos. O puerpério, ele transforma a mulher em mãe, e às vezes a gente precisa retornar a identidade daquela paciente, a identidade de mulher, certo? O Saúde e Algo Mais volta daqui a pouco, não sai daí. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor,
oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. O Saúde Algo Mais está de volta e hoje o tema é sobre os cuidados no pós-parto das mulheres puérperas. E estamos hoje com a doutora Jéssica Ferzelli, médica ginecologista e obstetra, nos trazendo atualizações sobre este tema. Jéssica, muitas mulheres têm medo de engravidar no pós-parto, certo? E quais, assim, os métodos contraceptivos que podem ser utilizados no puerpério? Esse tema também é muito importante, porque além delas terem medo de engravidar nesse pós-parto imediato, é importante a gente entender que isso também é perigoso, né? Então, gestações muito próximas umas das outras, o processo de placentação, quando muito próximo um do outro, aumenta alguns riscos obstétricos, né? Então, se o parto anterior foi uma cesariana, tem maior risco de acretismo, que é quando a placenta prega muito dentro do útero, ou até mesmo se foi um parto normal, somente pelo fato da gente ter duas gestações muito próximas, a gente já tem maior risco de pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Então, é um assunto muito importante. Escolher qual método contraceptivo depende de vários fatores. Basicamente, a principal pergunta que deve ser feita é se essa mulher vai amamentar, se ela tem alguma contraindicação ao amamentar ou não. Daquele mundaréu de método, a gente tem os métodos com hormônio, os métodos sem hormônio, e dos métodos com hormônio a gente tem os que têm só progesterona e os que têm estrogênio e progesterona. Basicamente, se há uma mulher que vai amamentar, o que não pode é utilizar os métodos de estrogênio com progesterona, que é, por exemplo, o anel vaginal, o anticoncepcional oral combinado e o injetável mensal. Foi os que vieram agora na cabeça. Tem o adesivo também. Por quê? Porque o estrogênio inibe a lactação, né? Então, de todos esses métodos, basicamente, o que a gente consegue contraindicar para quem está amamentando assim de imediato é esse. Mas existem pequenas minúcias na história patológica prévia dessa paciente, inclusive na história obstétrica, na histórico familiar, enfim, uma série de coisas que o obstetra vai analisar para poder chegar na melhor opção de contracepção para essa mulher no pós-parto. Então, só método com progesterona, né? Sim. Ou então, sem hormônio. Sem hormônios. Bom, a gente fala muito em relação à recuperação da mulher, mas o puerpério ele traz uma mudança familiar, né? Um contexto geral. Como os pais e os parceiros podem atuar nessa fase tão transformadora? Não só pais e parceiros, mas a família como um todo. Presença.
Presença. Acredito que esse seja um momento de muitas mudanças e da mesma forma que a mulher vai encontrar um pouco de dificuldade de sair daquela posição de mulher para a posição da mãe e depois de mãe para se reencontrar como mulher, a posição do homem que se torna pai também precisa ser conversada, né? E a gente dentro do consultório precisa conversar sobre isso também. E basicamente seria estar presente para a mulher, tentando entender qual é a demanda dela para aquele momento. E quando a gente fala de outras pessoas fora desse ambiente, dessa dualidade de marido e mulher, mas os outros membros da família, geralmente o que a gente observa é que no pós-parto toda a atenção, tudo volta para o neném, né? Sim. E pouca atenção se dá de fato à mãe. E muitas vezes a mãe está naquele momento, aquela intimidade ali com a criança, ela quer ficar com a criança. E se você tentar ajudar, se você for para ajudar, que ajude com outras coisas. Pode deixar a mãe com o neném e cuidar de alguma tarefa de casa, cuidar das compras, perguntar se ela está se alimentando, ajudar ela no banho se ela tiver de pós-operatório. Então é realmente enxergar aquele momento como um momento que também é para a mãe, não é somente o bebê que acabou de chegar. O pós-parto, ele é um período da redescoberta da identidade feminina, né? E muitas mães vivenciam, às vezes, uma maternidade com culpa, talvez pela falta de sono, por exemplo, pelo cansaço. Qual dica você daria para essas mulheres, para elas viverem uma maternidade sem culpa? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem souber responder essa pergunta com 100% de certeza, leva o bolão para casa. A gente costuma dizer, inclusive, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? Porque a mulher, ela começa a se cobrar imediatamente a partir do momento que o neném nasce. Então, será que eu estou presente o suficiente? Será que eu estou produzindo uma quantidade ok de leite para o neném? Será que esse neném está se sentindo amado? Será que eu estou conseguindo cuidar de casa e cuidar do meu marido? Ai, meu marido está querendo voltar a ter relação, ainda não estou me sentindo preparada. Então, assim, a fulana, ela já está magra, olha como ela está linda, ela está usando tal medicação que eu queria estar usando também. Será que eu não posso? Será que eu não posso ficar desse jeito? Enfim, acho que o principal é entender que cada pós-parto é um pós-parto para cada mulher, né? Não existe regra. Não se culpe, não leve essa culpa com você, não se cobre. Esse é um momento de completa mudança, você vai se redescobrir, você vai se reencontrar com o tempo. E na dúvida, no medo, conte com alguém. Se por acaso você não estiver encontrando esse alguém dentro da sua casa, traz essa queixa, traz esse medo, esse desconforto para o seu ginecologista de confiança, que ele com certeza vai estar lá por você. E por fim, qual mensagem você deixaria para essa mulher que está vivendo esse período agora? Como que a gente pode acolher essa paciente? Fazê-la entender que não existe a maternidade perfeita. Qual é a sua dica? É exatamente isso que você falou. Não existe a maternidade perfeita. Sempre alguma coisinha você vai achar que está fora do lugar. Mas na grande maioria das vezes você com certeza está conseguindo suprir tudo aquilo que o seu neném precisa. E não existe uma fórmula perfeita, uma poção mágica, nada dessas coisas que você vê na internet. Não existe alguma coisa em específico que você faça para ser 100% perfeito. Então, somente de você estar tentando, de você estar presente, de você estar amando aquela nova situação, você com certeza já está tirando de letra. Doutora Jéssica, muito obrigada pela sua presença, por trazer esse tema tão desafiador, mas de uma forma tão leve. E com certeza, o pós-parto é um tempo de reconstrução, de redescobrir o corpo e o próprio ritmo. Cada mulher tem o seu tempo e cuidar de si também é uma forma de cuidar do seu bebê. Informação, acolhimento e empatia fazem toda a diferença nessa fase, que é, acima de tudo, de amor e renascimento. O Saúde e Algo Mais fica por aqui. Eu espero você na próxima semana.